gostaria de contar uma história aqui sobre o cupim. Como assim? Porque aqui no Brasil tudo é cupim, tudo é cupim. Eu gostaria de contar uma história porque ele chama-se cupim, né? E eu gostaria de contar uma história que aconteceu aqui no Brasil, uma história real. Aconteceu lá no estado de Goiás, na cidade de Goianésia. Aconteceu que tinha lá alguém que morava em Goianésia e recebeu uma visita de um irmão seu, que veio de Espanha. E aí, eles estavam, eu vou contar tal como ele contou a história, vou fazer a vozinha dele, a voz dele. Então aconteceu que ele chegou lá em Goianésia e foi lá na sacristia e olhou lá debaixo do armário, tinha lá um pozinho. E ele perguntou ao irmão dele: meu irmão, como se chama esse pozinho que está debaixo da mesinha? E o irmão dele disse: esse pozinho chama-se cupim. Ele disse: cupim? Sim, cupim. Nossa senhora, aqui no Brasil esse pó chama-se cupim. Tá bom. Então aí saíram da sacristia e foram para o refeitório. E lá no refeitório, na parede, estava passando um bichinho. E ele perguntou: meu irmão, como se chama esse bichinho que está passando aí na parede? E o irmão dele disse: esse bichinho que está passando na parede chama-se cupim. Cupim? Sim, também o bichinho chama-se cupim. E ele disse: nossa, aqui no Brasil tudo é cupim. E aí, eles saíram um pouquinho lá no quintal da casa, encontraram uma árvore. E lá na árvore tinha uns caminhos assim de areia. Ele perguntou: meu irmão, como se chama esse caminho de areia assim, que tem esses bichinhos que levam areia lá para cima? Ele disse: esse é o caminho do cupim. Cupim? Sim, caminho do cupim. Nossa, aqui no Brasil tudo é cupim. Então agora vamos celebrar a missa. E saíram, foram celebrar a missa. Pelo caminho, olharam assim, lá no mato, tinha uns montinhos assim, uns montinhos. E ele perguntou: meu irmão, como se chama aquele montinho lá, aqueles montinhos na mata? Ele disse: aqueles montinhos chamam-se cupim. Cupim? Sim, os montinhos também é cupim. E ele disse: nossa, aqui no Brasil o pó é cupim, o bichinho é cupim, aquele que leva areia lá em cima na árvore é cupim, o montinho também é cupim. Então tudo é cupim no Brasil, né? Ele disse: não, vamos viajar. Então iam viajando e viram lá uma manada de boi. E tinha lá um boi com uma corcunda aqui em cima. E ele perguntou: meu irmão, como se chama aquele montinho lá que está em cima do boi? Disse: aquele montinho que está em cima do boi chama-se cupim. Nossa senhora, aqui no Brasil tudo é cupim? Sim. Então foram já celebrar a missa. E no fim da missa, uma leiga convidou ela: padre, vamos lá na minha casa comer uma carninha bem saborosa. E foram à casa do padre, ou seja, à casa da leiga. A leiga cozinhou lá uma carninha muito saborosa e eles deliciaram a carne. No fim do lanchinho, o irmão do padre perguntou: meu irmão, como se chama essa carninha saborosa? Essa carninha saborosa chama-se cupim. Nossa, cupim? Sim, cupim. Aqui no Brasil tem carne cupim, tem monte cupim, tem bicho cupim, tem popo cupim, tem tudo cupim. E então a leiga veio e perguntou: oh, o senhor gostou do lanchinho? Sim, gostei, o cupim estava saborosíssimo. E o senhor quer tomar um cafezinho? Sim, quero tomar um cafezinho. Então vou pegar um copinho para tomar café no cupim. E a história acabou. Brincadeira!